Olá, amigos e amigas, sejam todas e todos bem-vindos a mais uma atividade organizada pelo Grupo Kairos, aqui no nosso canal do Kairos no YouTube. Sou o professor Heraldo Batista e também membro do Kairos. É com muita satisfação que faremos essa atividade, né, no dia de hoje, com o Alder Calado Júlio, educador popular incansável na luta por um mundo novo, uma nova sociedade, uma nova terra, onde não haja exploradores e explorados. Sejam todos bem-vindos para esta atividade que está sendo gravada. Bom, eu também quero dar bem-vindo ao nosso convidado, Alder, seja bem-vindo, obrigado mais uma vez pela sua contribuição. Pois bem, o Alder hoje vai falar para a gente, fazer exposição sobre a carta encíclica Pacem in Terris, do Sumo Pontífice Papa João XXIII. E pedimos àqueles que assistirem ao a este vídeo que divulguem o mesmo, divulgue para os seus amigos nas redes sociais, né? E também inscreva-se em nosso canal e divulgue os vídeos que estão nele. Ative o sininho para receberem todas as notificações. Tudo bem? Então tá joia. Legal. Vamos começar a nossa atividade. Bom dia, mais uma vez. Bom, o Alder, como vai ser a dinâmica? O Alder vai fazer a exposição e no decorrer da exposição, vou fazendo algumas leituras do tópico deste documento, desta encíclica. Alder, com a palavra, fique à vontade, e assim que você for pedindo, eu vou fazendo a leitura aqui, tá? Muito bem. Saúdo a cada um dos que nos acompanham nesta atividade, agradecendo sempre a disposição e disponibilidade de Heraldo, do nosso grupo Kairos, que vem mantendo de maneira persistente essas atividades, que fazem respeito também de nossa agenda do Kairos. Também abraçando-os e abraçando-as neste quarto domingo de Páscoa, em que a gente teve o tema do Bom Pastor, e é com esse sentimento que a gente passa a fazer algumas considerações sobre a carta encíclica Pacem in Terris, de autoria do Papa João XXIII, escrita e publicada em 11 de abril de 1963, já iniciando já na segunda sessão do Concílio Vaticano II. É com alegria que eu trago essas palavras de rememoração e comemoração desta grande encíclica Pacem in Terris, portanto, sobre o tema da paz, e que nos ajuda também a entender o hoje, porque há muitas semelhanças com os dias de hoje no que diz respeito à ameaça de guerra nuclear. Isso era o tempo daqueles anos 60, inícios dos anos 60. Eu quero dizer que a exposição vai comportar uma introdução do ponto de vista do contexto, tanto do contexto social, quanto do contexto especificamente eclesial. Em seguida, passarei a contemplar a estrutura da carta encíclica Pacem in Terris, em seus 5 capítulos e em seus 171 números. Ao mesmo tempo, ainda nesse contexto, situando esta encíclica em uma série de outras tantas, que vem desde 1889, com a primeira encíclica que iniciou essa série, do Papa Leão XIII, Rerum Novarum, depois seguida por outros papas também, na ocasião, irei lembrar. Então, farei um pouco a estrutura dessa encíclica e algumas considerações finais,
evidentemente, nesse contexto, sempre trazendo a lume algumas ilustrações de alguns números particulares desta encíclica. Heraldo vai me ajudar, pela minha deficiência visual conhecida, ele se prestou a fazer a leitura de alguns números desta mesma encíclica que nos ajudam a ilustrar, que nos ajudam a reforçar a importância dos temas, e principalmente do tema da paz, tratado que foi pelo Papa João XXIII. Então, vamos seguindo um pouco essa dinâmica. Então, primeiramente, uma palavra sobre o contexto social daquela época, em seguida o contexto eclesial, como se colocava também. Do ponto de vista da sociedade civil, os anos 60 era uma época de muita efervescência política, principalmente, e de muita ameaça também. Era a chamada Guerra Fria. A gente sabe que, após a Segunda Guerra Mundial, os vencedores da guerra, principalmente tanto os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, mas também a Rússia, no caso a União Soviética, passaram para a Segunda Guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, como os grandes vencedores. Então, a partir daí, o mundo se divide respeitando essas forças opostas. União Soviética de um lado, Estados Unidos, França, Inglaterra de outro lado. Então, a gente vai observar que a Segunda Guerra Mundial não pôs fim a este tempo de ameaças. Ao contrário, cada bloco, principalmente os dois principais blocos, o bloco soviético, constituído dos 15 países que faziam parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e, por outro lado, o bloco do capitalismo, comandado pelos Estados Unidos, com apoio também dos países da Europa Ocidental, principalmente Inglaterra, França e outros que se juntaram aos Estados Unidos para medirem força com a União Soviética. Estavam, portanto, nos anos 60 também, nesse clima de ameaças recíprocas, nesse clima de disputa de forças políticas. Tanto o bloco soviético crescia, se expandia pelo mundo, mas, portanto, do lado capitalista, na época os Estados Unidos eram presididos pelo presidente Kennedy, enquanto a União Soviética tinha como secretário-geral o Khrushchev. Então, havia essa ambiência de intensa disputa entre esses dois blocos, o bloco socialista, comandado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e, por outro lado, o bloco capitalista, comandado pelos Estados Unidos. Havia, portanto, esse clima de ameaças, e ameaças não apenas no campo das armas convencionais, também passando para ameaça no campo nuclear. Então, a época dos anos 60 era uma época nessa direção. E uma época agravada também pelo fato de que, em 59, aqui na América Latina, mais particularmente em Cuba, Cuba havia dado um passo muito importante com a Revolução Cubana de 1º de janeiro de 59, isso resultando de um processo que vinha de antes também. Então, por outro lado, havia muita simpatia pelo regime cubano na América Latina, e havia o receio dos Estados Unidos e do mundo capitalista de que a América Latina, influenciada por Cuba, viesse também a se tornar alguma coisa semelhante. Então, havia um controle muito grande da América Latina, de maneira a rivalizar com a União Soviética, porque, evidentemente, o regime da União Soviética tinha simpatia com Cuba e vice-versa. Então, havia esse clima de ameaça, e volto a dizer, ameaça nuclear, a chamada corrida armamentista, estava muito presente naquela época. Havia, portanto, ameaça de que, em resposta ao que os Estados Unidos e o capitalismo em geral fizeram com a Turquia, ameaçando o bloco soviético, então o bloco soviético, em resposta, também trata, na sua conjugação com Cuba, de trazer mísseis a serem instalados também em Cuba, como de fato vieram a ser. Isso provocou um ânimo muito grande das principais forças políticas, de um lado Kennedy, do outro lado Khrushchev, cada um ameaçando mais fortemente com arma nuclear, mísseis apontando para os Estados Unidos em resposta do que
os Estados Unidos fizeram em relação ao bloco soviético por meio da Turquia, onde há instalada também base militar norte-americana. Então, nesse clima de tensão muito grande, nesse clima de corrida armamentista, é que se deu a iniciativa do Papa João XXIII, e agora me refiro ao contexto eclesial, de produzir esse texto aí com a ajuda de um assessor muito importante, que é o Pavan, teve muita influência na elaboração desse texto. A gente sabe que nenhum Papa produz uma encíclica sem contar com assessoria de sua confiança. Então, Pavan foi uma das figuras de muita influência na elaboração desta carta encíclica Pacem Terris, aliás, a segunda escrita pelo Papa João XXIII. A primeira havia sido escrita 2 anos antes, era Mater et Magistra. Então, vejam como há uma sequência de cartas encíclicas produzidas pelo pontífice da época. Então, desde Leão XIII, como a gente lembrou, a Rerum Novarum, 1889. Então, vem depois a encíclica Quadragésimo Anno, do Papa Pio XI. Vejam que 40 anos depois, por isso tem o nome de Quadragésimo Anno, 40 anos depois, Pio XI vem a escrever essa carta comemorativa da Rerum Novarum, e ele titulou de 40º Anno. Em seguida, vem agora o Papa João XXIII, primeiro em 61, produzindo a encíclica intitulada Mater et Magistra, Mãe e Mestra, como a Igreja tratada como Mãe e Mestra, em que ele faz muitos acenos aos pobres do mundo, sobretudo aos camponeses também, à reforma agrária e assim por diante. E, nesta época, em 63, o clima de tensão inspirou ao Papa a produção dessa carta, Pacem in Terris. Essa carta, Paz na Terra, ela está elaborada em 5 partes. A primeira parte da carta trata da ordem dos seres humanos, trata da relação entre os seres humanos, entre os humanos em geral. É a primeira parte. A segunda parte da carta, a segunda parte, trata da relação entre os seres humanos e os poderes públicos. Então, ele vai aprofundando aí no sentido de apontar para a paz mais adiante, para os conflitos do mundo. Então, a segunda parte tratou, portanto, da relação entre os seres humanos e os poderes públicos. A terceira parte da encíclica, por sua vez, trata da relação entre os poderes públicos e as comunidades políticas. Na verdade, é uma forma de chamar os estados nacionais. Comunidades políticas é mais ou menos essa denominação que ele faz. Tem uma quarta parte também, que trata muito mais da relação entre as comunidades políticas, e a quinta parte, onde ele acena para diretrizes pastorais. Então, dentro deste arcabouço, dentro dessa estrutura, ele vai tratando de convocar a humanidade, porque não se trata de uma encíclica dirigida apenas, como de costume era, aos bispos, aos cardeais, aos núncios, aos arcebispos, aos padres, ao mundo católico, aos leigos, ao mundo católico, mas se tratava, pela primeira vez, de uma encíclica que tinha como destinatários todos os seres humanos, para além, portanto, da Igreja Católica. Ele chamava os homens de boa vontade. Naquela época, o termo era muito no masculino. Hoje a gente sabe que há necessidade de fazer homens e mulheres. Então, era uma carta dirigida aos católicos, sim, mas aos cristãos, sim, mas aos não cristãos também, e aos sem fé confessa, por exemplo, a todos os homens de boa vontade. É uma característica do Papa João XXIII, conhecido como Bom Papa João. Ele que havia tido uma experiência bonita antes de ser eleito Papa, com o falecimento de Pio XII, em 58. Antes disso, ele tinha cumprido tarefas importantes do ponto de vista eclesial. Ele tinha sido núncio, tinha sido representante eclesiástico lá na Bulgária, mas depois ele foi também na Turquia,
e também teve uma experiência muito bonita na França, como núncio apostólico lá na França, ocasião em que ele toma contato com os padres operários. Ele tinha uma simpatia muito grande pelos padres operários, ainda que Pio XII tivesse, de certa maneira, bloqueado a ação da chamada Mission de France e também dos padres operários. Mas, uma vez eleito Papa, uma das primeiras iniciativas que teve João XXIII foi de convidar representantes desses padres operários para, lá no Vaticano, terem uma conversa própria, isso atestando da afinidade profunda que o Papa João XXIII, o Angelo Roncalli, cardeal Angelo Roncalli, agora Papa João XXIII, havia em relação aos padres operários, sempre uma perspectiva dos direitos dos camponeses e dos operários. Pois bem, é nesse sentido que o Papa João XXIII escreve essa carta e já no começo dizendo da importância dos direitos humanos. Ele vai, em boa parte da sua carta, aprofundar a reflexão sobre os direitos humanos na sua grande extensão, na sua grande complexidade também. Então, ele fala, por exemplo, do direito de todo ser humano à existência e a um padrão decente de vida. Então, isso está no número 10 para o número 11, você vai ver essa força que ele aplica à compreensão do direito à existência, dos direitos humanos em geral. Ele começa pelo direito à existência, e por aí vai seguindo os demais direitos, os direitos da pessoa humana, os direitos de associação, de reunião, os direitos econômicos, os direitos políticos, os direitos culturais. Ele vai, portanto, percorrendo toda essa questão dos direitos humanos, inclusive beneficiado do fato de que, já em 1948, a ONU, que havia sido criada em 45, em 48, a ONU decide também aprovar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, com aqueles 30 artigos já conhecidos. Então, nesta declaração, também se baseia o Papa João XXIII para dizer da importância de se considerarem esses direitos, sobretudo se respeitarem esses direitos, dando uma atenção mais forte àqueles e aquelas que estão numa situação mais vulnerável, mas aos pobres também. Então, a gente vai observar que, na primeira parte da encíclica, ele vai versar sobre os direitos humanos, civis, os políticos, os econômicos, os culturais e assim por diante. Até o cultivo da arte era um direito que ele defendia forte na encíclica Pacem in Terris. Notem como ele vai preparando o terreno para falar da paz. Tanto isso é verdade que há pelo menos 4 conceitos que atravessam toda a carta encíclica Pacem in Terris. São os conceitos de verdade, justiça, amor e liberdade. Esses 4 conceitos, esses 4 valores atravessam toda a carta encíclica Pacem in Terris. A gente vai observar muito bem a presença deles em geral ou de cada um em particular, dependendo da circunstância que ele esteja estudando, que ele esteja a examinar. Então, a segunda parte da encíclica vai introduzir a questão da relação entre os seres humanos e os poderes públicos. Então, ele vai avançando na reflexão desses direitos também, sobretudo dos direitos políticos, nessa ocasião, dos direitos econômicos. Então, a questão do direito ao emprego, do direito ao salário decente, do direito ao sindicato, à reunião, à associação, do direito a uma vida decente, a um padrão de vida digno, e por aí ele vai seguindo nessa relação dos poderes públicos com todos os seres humanos. Na parte outra, talvez aqui fosse o caso, de, antes de passar para outra parte, ilustrar por meio de Heraldo, ilustrar, por exemplo, na primeira parte, desde o número 11 principalmente, desde o 10 até o 14, é isso. Mas se a gente lê o número 11, a gente resume bem essa preocupação com os direitos humanos. Ótimo.
Deixa eu abrir aqui. Bom, direito, número 11, direito à existência e a um digno padrão de vida. E, ao nos dispormos a tratar dos direitos do homem, advertimos de início que o ser humano tem direito à existência, à integridade física, aos recursos correspondentes a um digno padrão de vida. Tais são especialmente o alimento, o vestiário, a moradia, o repouso, a assistência sanitária, os serviços sociais indispensáveis. Segue-se daí que a pessoa tem também o direito de ser amparada em caso de doença, de invalidez, de viuvez, de velhice, de desemprego forçado e em qualquer outro caso de privação dos meios de sustento por circunstâncias independentes de sua vontade. O próximo ponto é. Tá bom? A hora eu leio. Muito obrigado, aí já basta. Muito obrigado, muito obrigado. Ao próximo, vai ser lá pelo número 22, mais adiante, viu? Então, aí é interessante observar que depois de 60 anos, como a gente sabe, faz 60 anos que esta carta foi lançada, e lançada num dia curioso, que era o dia da Quinta-feira Santa, o dia da ceia do Senhor. Foi exatamente neste dia que ele resolveu vir a público com essa carta encíclica Pacem in Terris, no dia 11 de abril de 63. Portanto, lá se vão 60 anos. E que atualidade tem essa carta, não somente pelo que a gente disse até agora, mas pelo conjunto da obra, a gente vai observando mais adiante. Curioso notar que, normalmente, o Papa João XXIII, ao concluir cada parte da encíclica, ele não usa o termo conclusão ou algo semelhante. Ele usa o termo sinais dos tempos. Sinais dos tempos, na primeira parte, finalizando a primeira parte, sinais dos tempos, finalizando a segunda parte da carta, sinais dos tempos, ele usa ao concluir a terceira parte, finais dos tempos, ao concluir a quarta parte. Nesses sinais dos tempos, a gente observa que se trata de um modo próprio do Papa João XXIII de destacar os pontos principais tratados, refletidos naquela parte. Então, sinais dos tempos. Eu gostaria também de dizer que, na primeira parte, ele apresenta 3 sinais dos tempos muito importantes. O primeiro sinal dos tempos que ele apresenta é a ascensão da classe trabalhadora, a ascensão dos trabalhadores. Evidentemente, o termo classe, a gente vê que as encíclicas evitam, mas é disso que elas falam. Então, a ascensão dos trabalhadores. Naquela altura dos anos 60, muitas conquistas dos trabalhadores estavam em destaque. Ele faz questão de colocar como primeiro sinal dos tempos a ascensão dos trabalhadores, da sua dignidade, dos seus direitos, das suas conquistas. Muito importante isso. O segundo ponto que ele anota nestes sinais dos tempos é a entrada das mulheres na vida pública. Muito importante isso. Em 63, a gente observar que havia, da parte das mulheres, um movimento grande nessa direção de se fazerem respeitar também no espaço público, que antes era levado aos homens. Então, a partir daí, as mulheres vão também tendo uma capacidade maior de reivindicação e de organização. Então, o Papa João XXIII, como um segundo sinal dos tempos, ao final dessa primeira parte, ele lembra a presença pública das mulheres. As mulheres, às quais antes era reservado só o espaço privado. No entanto, agora elas passam também a ser protagonistas de maneira crescente. A gente observa que nos anos 60 há um crescendo nessa direção. O maio de 68, por exemplo, não foi somente um movimento dos estudantes, dos operários, foi também um movimento das mulheres, dos negros, por exemplo. Então, observar a atenção do Papa, a sensibilidade que ele tem de colocar como segundo ponto
de importância que ele frisa na primeira parte, o ascenso das mulheres, do movimento das mulheres nessa direção, em busca dos seus direitos, e agora no espaço público, principalmente. O terceiro ponto que ele anota na primeira parte ele não fala propriamente em África, mas quem estuda sabe muito bem que naquela época se tratava da série de movimentos de independência, sobretudo dos países africanos, chamadas de as jovens nações, mas, na verdade, eram as colônias das metrópoles europeias que estavam se tornando independentes. É um fenômeno muito importante. É aí que ele fala no racismo, por exemplo, o direito ao respeito também do ponto de vista da etnia. Ele fala muito forte nisso, sem mencionar a palavra África, por exemplo. Mas sabemos muito bem que exatamente nos anos 60, onde se deu um grande impulso dos movimentos independentistas lá da África, de Angola, de Guiné-Bissau, de Moçambique e de outros países africanos também. Então, é um tempo muito importante. São esses três acontecimentos que ele frisa com mais força no final da primeira parte. A segunda parte, por exemplo, eu queria, antes de passar para a segunda parte, pedir a Heraldo, mais uma vez, para fazer a leitura deste número que fala sobre as mulheres. Não sei se ele localizou, deve ser o número 22, por aí. Já localizei aqui. Ok. Número 22, cumpre, aliás, recordar que ao direito de propriedade privada é inerente uma função social. Número 23, é o direito de reunião e associação. É esse mesmo, né, Alder? Sim, veja quando ele fala as mulheres também. Eu não sei se é nesse também, pode não ser. Onde ele fala, onde ele fala nos sinais dos tempos, entendeu? Eu acho que é mais adiante. É já na conclusão da primeira parte. Deve ser no 40, perdão, viu? 40. Não, sem problema, estou olhando aqui. Sinais dos tempos. Sim. É o número 39. Então, 40, ele fala das mulheres. A leitura que eu estou pedindo só contempla as mulheres. Eu já falei do ascenso dos trabalhadores, eu já falei também, entendeu? Agora sobre as mulheres. Isso, é 41. 41, pois não. Do tópico Sinais dos Tempos, né, número 41. Em segundo lugar, o fato por demais conhecido, isto é, o ingresso da mulher na vida pública, mais acentuado, talvez, em povos de civilização cristã mais tardio, mas já em escala considerável em povos de outras tradições e cultura. Torna-se a mulher cada vez mais cônscia da própria dignidade humana, não sofre mais ser tratada como um objeto ou um instrumento. Reivindica direitos e deveres consentâneos com sua dignidade de pessoa, tanto na vida familiar como na vida social. Muito obrigado. Tá bom? Está bom. Eu gostaria apenas que avançasse um pouco, assim a gente termina a primeira parte. Agora, a segunda parte, que fala sobre a relação entre os humanos e os poderes públicos, eu gostaria que você frisasse, eu acho que é lá pelo número 57, a partir de onde eu comentarei mais coisas. Tá bom. Deixa eu ver aqui. 57, né? O 55 o tópico é aspectos fundamentais do bem comum. Isso, exatamente, é sobre o bem comum, exatamente. É o 55, posso ler? Pode ler, por favor. Tá. Mais ainda, as características étnicas de cada povo devem ser consideradas como elementos do bem comum. Não lhes esgotam, todavia, o conteúdo, pois, visto ter o bem comum
relação essencial com a natureza humana. Não poderá ser concebido na sua integridade, a não ser que, além de considerações sobre a sua natureza íntima e sua realização histórica, sempre se tenha em conta a pessoa humana. Continuo na 56. A 56 e a 57, por favor. Tá, ótimo, ótimo. Acresce que por sua mesma natureza, todos os membros da sociedade devem participar deste bem comum, embora em grau diverso, segundo as funções que cada cidadão desempenha, seus méritos e condições. Devem, pois, os poderes públicos promover o bem comum em vantagem de todos, sem preferência de pessoas ou grupos, como assevera nosso predecessor de imortal memória, Leão XIII. Agora a citação do Leão XIII, né? De modo nenhum se deve usar para vantagem de um ou de poucos a autoridade civil constituída para o bem comum de todos. Acontece, no entanto, agora João 23 falando, né? Acontece, no entanto, que por razões de justiça e equidade, devam os poderes públicos ter especial consideração para os membros mais fracos da comunidade, pois se encontram em posição de inferioridade para reivindicar os próprios direitos e prover a seus legítimos interesses. O tópico 57, aqui julgamos dever chamar a atenção de nossos filhos para o fato de que o bem comum diz respeito ao homem todo, tanto as necessidades do corpo como as do espírito. Procurem, pois, os poderes públicos promovê-lo de maneira idônea e equilibrada, isto é, respeitando a hierarquia dos valores e proporcionando com os bens materiais também os que se referem aos valores espirituais. Ponto final, do 37. Ok, obrigado. Obrigado. Então, observem como a linguagem é muito atual também, é muito atual, além de ser muito relevante, há 60 anos atrás, ele trazendo a lume esses desafios, o desafio do bem comum, o bem comum que é impossível de se realizar dentro de uma sociedade capitalista. É impossível o exercício, a aquisição do bem comum dentro dos padrões do capitalismo, principalmente nos dias de hoje. Vou dar como exemplo, a partir do que ele disse, que Heraldo leu também, alguns pontos aí. Por exemplo, o bem comum ele deve ser garantido a todos, e não apenas a uns privilegiados. Então, imaginem que não apenas na dimensão material, mas também na dimensão imaterial. Então, repare como é atento o Papa a essa questão de entender que os seres humanos temos todos necessidades materiais e necessidades não materiais. Quando se fala, por exemplo, na importância de assegurar alimentação, de assegurar habitação, de assegurar vestuário e assim por diante, a gente está lidando com as necessidades materiais. As necessidades materiais. Por exemplo, mesmo dentro do capitalismo, um salário, ele deveria ser suficiente para cobrir essas necessidades. Estou me referindo aqui às necessidades materiais, alimentação, vestuário, saúde e assim por diante. Então, são necessidades materiais. E, mesmo assim, olhe que distância a gente está. A gente está vivendo um governo diferente da barbárie do governo anterior, e, mesmo assim, o que se faz, o que se avança, ainda está longe de chegarmos ao que o Papa João XXIII prega, no sentido de entender que todo ser humano merece ter atendidas tanto suas necessidades materiais
quanto suas necessidades imateriais. Estamos falando aqui das necessidades materiais. Por exemplo, o artigo 7º de nossa Constituição prevê quais as necessidades que o salário mínimo deveria atender. Quais? Então, ele dá um elenco de 7 necessidades. Não somente alimentação, não somente habitação, não somente roupa, não somente lazer, por aí vai. São 7 itens. Pois bem, existe no Brasil um órgão intersindical que se chama DIEESE, Departamento Intersindical de Estudos Sociais e Econômicos. Então, esse instituto, esse órgão, ele acompanha, entre outras atividades suas, a evolução do salário mínimo. Se o salário mínimo de tal ano é ou não suficiente para cobrir as necessidades constitucionalmente garantidas. Então, sabe, quando você vai observar pelo DIEESE, de quanto deveria ser o salário mínimo, hoje ele deveria estar em torno de 6 mil e alguma coisa, 6 mil reais. E olhe que há uma briga muito grande para se conseguir um salário mínimo de 1.320. É uma briga grande, quando a gente sabe que isso não é suficiente para cobrir as necessidades materiais. Delas estamos falando aqui. Mas o desafio é ainda maior, conforme já previa o próprio Papa João XXIII lá atrás, porque o ser humano, para ter acesso, ser sujeito do bem comum, ele não pode somente ter satisfeitas suas necessidades materiais. Evidentemente, isto é o primeiro ponto, mas ele é chamado também, ele é vocacionado a crescer, a aumentar, a desenvolver suas potencialidades intelectuais, suas potencialidades artísticas. E essas são necessidades imateriais que nós somos chamados também, hoje, a assegurar para todo mundo, para toda a população humana. No caso do Brasil, como estamos longe disso? Se o salário mínimo atual não é suficiente sequer para garantir a satisfação das necessidades materiais, e o que dizer das necessidades imateriais? O que dizer da capacidade de formação continuada? O que dizer da capacidade de um ser humano, todo ele, ser capaz de ler um quadro, de fruir de uma música? Reparem, o que é que sobra para os pobres de nosso tempo? Que tipo de música sobra para os pobres? Que acesso eles têm a música de boa qualidade, por exemplo? Que acesso tem a bons quadros? Que acesso tem ao cultivo das artes? Quais são as condições que eles são oferecidas para que eles também desenvolvam suas potencialidades artísticas? Como a gente está longe, portanto, não é? Então, em 63, há 60 anos atrás, o Papa João XXIII, na sua carta encíclica Pacem Terris, já dizia disso aí, da importância da satisfação dos seres humanos como um todo, não somente do ponto de vista material, mas também do ponto de vista espiritual. Então, o número 57, que Heraldo leu, ele aponta muito bem nesse caminho, para dizer que, de lá para cá, as condições, de certa maneira, no mundo pioraram, porque, dentro do capitalismo, aqueles que são, sobretudo, donos das riquezas, eles, então, cada vez acumulam em prejuízo das grandes massas. E quem está dizendo isso nem é João XXIII, nem sou eu. Eu vou dizer o exemplo de um Papa que é relativamente conservador, é o Papa João Paulo II. Nos seus documentos, ele dizia, ali perto de Puebla, ele dizia assim que hoje há ricos, cada vez mais ricos, à custa de pobres, cada vez mais pobres. Isso é uma constatação do que é o capitalismo no mundo de hoje. Isso é importante a todo cristão, não somente católico, a todo cristão, a todo ser humano que é chamado a ter sua dignidade respeitada, a avançar nessa compreensão de que dentro do capitalismo não há salvação. Dentro do capitalismo, os seres humanos nunca podem ter o seu desenvolvimento integral. Vocês devem lembrar, quando Heraldo estava lendo a passagem, ele falava desenvolvimento integral da pessoa como um todo e de todas as pessoas. Isso em todas as suas dimensões, o ser humano é chamado a fruir, a crescer, a desenvolver suas potencialidades.
Agora, Heraldo, eu gostaria, na próxima parte, ele fala sobre a relação entre as comunidades políticas, entre os estados. Eu queria ver algum texto aí, lá pelo número 70, por exemplo, se você encontrar, nos desse o prazer de ouvir um trecho dessa carta. O 70, aqui o tópico é organização jurídica e consciência moral. É isso? Mas por aí, vai indo. Na sequência, tem a participação do cidadão na vida pública. Aí, isso aí, é essa daí, por favor. 73, então. Leia, por favor, exatamente. Tá. É certamente exigência da sua própria dignidade de pessoa poder o cidadão tomar parte ativa na vida pública, embora a modalidade dessa participação dependa do grau de maturidade da nação a que pertence. 74. Desta possibilidade de participar da vida pública, abrem-se às pessoas novos e vastos campos de ação fecunda. Assim, um mais frequente contato e diálogo entre funcionários e cidadãos proporciona àqueles um conhecimento mais exato das exigências objetivas do bem comum. Além disso, o suceder-se dos titulares nos poderes públicos impede-lhes o envelhecimento e assegura-lhes a renovação de acordo com a evolução social. 74. Agora... Já basta. Tá bom? A gente está dando algum momento de ilustrar, a partir da própria carta, o que o Papa João XXIII está propondo.